paz do Senhor a todos. Esse aqui quem vos fala é o presbítero Leandro Pipoli. Se você ainda não conhece, não viu o vídeo dos nossos canais, eu peço, entre aí, acesse os nossos vídeos, assista, pois os nossos vídeos estão sendo referente às escolas bíblicas dominical, né? E o nosso assunto desse trimestre é a justiça divina. E chegamos a mais um fim da nossa lição, a lição de número 13, que traz o título O Senhor está ali. Eu já peço para você, venha se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like nos nossos vídeos aí. Se você estiver gostando, se inscreva, vai estar nos ajudando e assim também você vai encontrar melhor os nossos vídeos. Você vai ser notificado quando estaremos lançando aí novos vídeos. O Senhor está ali. É o tema da nossa lição, a última lição do trimestre, a última lição do ano, que vai ser ministrada no dia 25 de dezembro. O texto referente para o nosso estudo está em Ezequiel capítulo 48 e o versículo de número 30 ao 35. Essa última lição, meus irmãos, vai falar sobre a cidade de Jerusalém, né? Como isso vai se dar lá no milênio. Então o escritor aqui vai comentar sobre a cidade, o formato da cidade, né? Os nomes das portas aí, da cidade. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, do capítulo 48, isso se tem muita similaridade entre a visão que Ezequiel viu e também com a visão do apóstolo João, né, lá no livro de Apocalipse. Mas só que, como nós comentamos na lição passada, nós temos que saber fazer uma certa, distinguir uma certa diferença entre a cidade de Jerusalém do livro de Ezequiel e a cidade de Jerusalém quando João vê a cidade lá de Apocalipse, pois Ezequiel ele vê a Jerusalém no período do milênio, enquanto João ele vê a nova Jerusalém do tempo vindouro ou do estado eterno. Então muitos pegam a mesma passagem, essas duas passagens aí, e querem fazer uma junção das duas. E isso não pode, não vai dar certo, né? Porque um ele vê a Jerusalém do milênio e o outro lá do estado vindouro, né? Do mundo vindouro, ou estado perfeito, eterno, né? Então tem que ter essa distinção na nossa mente. E estas são as saídas da cidade. Quando nós olhamos Ezequiel capítulo 38, o versículo de número 30, está dizendo assim, ó: estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, né? Essa palavra saída, meus irmãos, o termo em hebraico saída aqui, ela acontece apenas duas vezes, aqui no livro de Ezequiel e também no livro de Números. Mas o sentido não é de saída mesmo, né? Mas sim o sentido de limite, extremidade, né? Assim, quando nós vamos sair de um lugar e entrar para o outro, né? Ali tem um limite, né? Onde começa um e termina outro, né? Então o sentido aqui da palavra saída é de extremidade ou de limites, né? Assim como algumas traduções, né? Aqui no caso a tradução brasileira, ela emprega a palavra extremidade. É o que faz mais sentido, né? Mais sentido aqui em Ezequiel capítulo 38 e o versículo de número 30, né? Ou seja, essas são as extremidades, né? Ou seja, os limites, né? O formato da cidade, né? A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, né? Isso está no versículo de número 16. E é uma visão suplementar. O profeta ele fala de 4 lados descritos no sistema horário, ou seja, no norte, leste, sul e oeste. Quando ele vai citar a cidade, né, os 4 lados, ele sempre emprega no sentido horário, né? A extensão
de cada lado é de 4.500 medidas, ou seja, 2.250 metros vai ter cada lado dessa cidade, uma cidade perfeita no seu quadrado, né? Dos seus lados, né? Formando assim um quadrado. A cidade de Jerusalém, ela nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. Quando nós olhamos a Jerusalém, ela nunca teve os seus limites, né, vamos dizer assim, a sua extensão, a sua arquitetura de modo quadrado. Você pode olhar tanto no período de Davi, como no período de Salomão, e depois que a cidade foi toda destruída, né, o povo começou a voltar ali no cativeiro babilônico, ali no tempo de Neemias. A cidade também no tempo de Neemias, ela não foi quadrada. E quando nós olhamos no tempo atual, também não, né? A cidade também não é quadrada. Mas no período então do milênio, nos mostra que vai ser uma cidade quadrada, os seus limites perfeitos, quadrado, né? Tipificando, né, sendo uma figura da Nova Jerusalém. A mesma visão que o apóstolo João teve lá de Apocalipse, né? Ou seja, no período do milênio, a cidade vai ser quadrada, já tipificando já para o futuro a Nova Jerusalém num tempo vindouro. As 12 portas. A Jerusalém histórica no período de Ezequiel e de Jeremias possui pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias, né? Então olha só, quando Jeremias ele cita as portas, ali nós vemos pelo menos 6 portas, né? E quando Ezequiel ele teve essa visão aqui, ele vê a cidade quadrada, ele vê as 12 portas, né? E Ezequiel ele conhecia também outros templos, né? Vamos dizer assim, né? Que no caso aqui seria a torre de Marduk em Babilônia. Provavelmente ele tinha isso na mente dele, ele conhecia, né? Possivelmente, né? Ele conhecia esse templo. Mas vale ressaltar para nós que isso não era apenas uma mera imaginação do profeta. Não, né? Não é porque o profeta ele conhecia algo dos templos ou das torres babilônicas, né, vamos dizer assim, ele tinha isso na mente dele, ou seja, ele quis colocar isso na profecia. Não, isso jamais, né? Nós sabemos que a profecia ela teve a sua origem, a sua revelação inspirada da parte de Deus. Tudo aquilo que o profeta viu foi Deus quem deu para ele, não foi uma mera imaginação do profeta por fato dele conhecer outras coisas, né? Isso era algo literal que Deus estava mostrando para o profeta, essa cidade de modo literal, né? E também uma figura da Nova Jerusalém, né? Ou seja, o profeta ele foi inspirado, né, ao receber essas revelações da parte de Deus. E a inspiração dele não veio das torres babilônicas, né? Não, isso jamais, né? Embora muitos hoje com inspiração lá fora querem trazer para dentro da igreja. Isso jamais pode acontecer. E não foi isso que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele recebeu a inspiração, a visão, né? A revelação da parte de Deus. O profeta aqui não estava procurando trazer algo de fora e colocar aí nas suas profecias. Isso jamais pode acontecer, embora muitos trazem costumes de fora e querem colocar para dentro da igreja, né? Não, isso jamais, e não era assim aconteceu com o profeta, né? Embora ele conhecesse ali as torres babilônicas, né? Essa não era a intenção do profeta, isso jamais, porque Hebreus capítulo 11 e o versículo 10 nos mostra que o arquiteto e construtor dessa cidade é Deus, né? É Deus. Então foi o próprio Deus quem inspirou o profeta e deu essas visões para o profeta. Sobre o nome das 12 tribos, né?
as 12 tribos de Israel. A lista de Ezequiel, ela segue um sentido horário a partir do norte da cidade, com Ruben, Judá e Levi. Leste no Oriente, ou Oriente, né? José, Benjamim e Dan. Ao sul, Simeão, Issacar e Zebulon. E a oeste, ou ocidente, que é Gad, Azer e Naftali, né? Então, meus irmãos, o profeta ele vê os nomes, né, das portas da cidade, né, e cada um designado no seu sentido horário, foi a ordem que ele coloca aqui. Mas vale lembrar para nós que quando se trata da ordem, quando se trata da lista, né, dos filhos de Jacó, às vezes cada escritor ele apresenta uma ordem diferente. Às vezes apresenta a ordem no seu sentido, em forma da sua cronologia, né, ou seja, do nascimento dos filhos, né, do mais velho até o mais novo, né? Só que às vezes essa ordem ela é mudada, né? Então aqui no livro de Ezequiel, essa ordem aqui dos nomes aqui, talvez ela pode se dar pelo critério aí do nascimento, pelas mães, né? Que é o ponto 2 aqui, o subponto 2 da nossa lição aqui, né? Mas só que quando se trata disso, meus irmãos, a gente não tem um parecer muito bem definido a esse respeito, né? A gente não conhecemos ainda, né? Olha só, toda escolha ela tem o seu propósito, ou seja, se Deus mostrou daquele jeito para o profeta, algum propósito tem nisso, né? Porque na Bíblia não tem nada aleatório, né, irmãos? Não é nada aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. Mas por que o nome ou uma da nome dos filhos de Jacó está de um lado e não do outro, né? Esses critérios, infelizmente, nós não conhecemos. Talvez vamos conhecer aí, né? Ou vamos conhecer aí, né? No futuro aí nós vamos conhecer quando estivermos com Cristo aí, né? Estivermos nessa cidade, nesse tempo aí, nós vamos poder conhecer. Mas agora nada é revelado para nós, né? Mas nós sabemos que tudo que Deus faz, Deus tem um propósito, né? Não importa, muitas das vezes nós não entendemos o que esteja acontecendo, mas saiba de uma coisa, que tudo que Deus está fazendo, se você está obediente à palavra, nos caminhos do Senhor, o que está acontecendo, tudo na vida tem um propósito, e tudo nas escrituras sagradas também ela tem um propósito, né? Dos 3 patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó, o último deles foi o único, né, ou seja, de Jacó, né, o único em que não houve eliminatórias dos filhos, ou seja, todos os filhos de Jacó, eles tiveram a sua participação na formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaac, em vez de Ismael, né? Deus escolheu Isaac. De Isaac, o filho escolhido aí foi Jacó, em vez de Esaú. É o que está em Romanos capítulo 9, né? A partir do versículo 10 até o versículo de número 13, né? Ou seja, Deus ele tem as suas escolhas, os seus propósitos. Agora, já de Jacó, todos os filhos de Jacó foram incluídos na nação escolhida, né? Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro também no éfode sacerdotal, ou seja, isso como um memorial, né? As 12 tribos, o nome das 12 tribos ali no éfode ali, né? Como memória aos filhos de Israel na roupa ali do sacerdote, né? O nome das 12 portas de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel, uma nação escolhida, né, meus irmãos? Deus escolheu a nação de Israel aí, com um propósito aí. Então agora, tanto no milênio, como também na Nova Jerusalém, isso vai ficar na memória ali.
Senhor está ali. Quando nós olhamos para a cidade de Jerusalém, nós sabemos que antigamente a Jerusalém ela tinha por nome Salém. Depois, quando os jebuseus conquistaram a cidade, o nome foi Jebus. Quando Davi conquistou a cidade, era conhecida como cidade de Davi ou também de Sião, né? E Jerusalém é o nome que nós mais conhecemos, significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. Quando nós olhamos a profecia de Ezequiel, quando ele vê essa cidade, não aparece o nome da cidade, mas nós sabemos, né, pelas características, aí, nós sabemos que é a Jerusalém. Também agora, meus irmãos, a cidade de Jerusalém em Apocalipse, ela é conhecida aí já no tempo aí do milênio, aí, né? Apocalipse de número 20, aí, né? Capítulo 20. Ela também é conhecida como Arraial dos Santos, a cidade amada, o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, né? Não, é apenas como uma identificação pessoal. Quando a Bíblia fala do nome de Deus, ela está atribuindo a Deus os seus atributos, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? A sua inerente, né? A sua natureza, ou seja, o nome de Deus, quando é citado o nome de Deus, é sempre atribuindo a natureza, aos atributos, né? Revela as obras do nosso Deus, né? Além de mostrar os atributos do Senhor, né? O próprio Deus se identifica a si mesmo, né, com o seu nome, né? Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar em que escolherá o Senhor nosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Essa cidade agora, meus irmãos, ela vai ter um novo nome. A cidade do milênio, a Jerusalém do milênio. E essa cidade, ela vai se chamar O Senhor está ali, ou Javé Samá, né? O Senhor está ali. Quando nós olhamos, Deus ele sempre se apresenta, né? Para Abraão, o Senhor ele se apresenta como Deus proverá, né? Olha só que coisa maravilhosa. Jeová Jiré, né? Deus se apresenta também como Javé Rafá, que é o Senhor que sara. Deus se apresentou aí para o povo, né? Porque Deus é o curador, ele sara, né? Quando nós falamos, meus irmãos, sobre o nome de Deus, eu quero trazer para você também aqui que quando nós, na Bíblia, a palavra se encontra aí, Senhor, em tudo maiúsculo, né? Senhor, tudo maiúsculo, se trata aí do tetagrama, né? Do YHWH, né? Esse seria o tetagrama. E essa pronúncia do nome de Deus, ela é desconhecida, né? Foi se perdendo ao tempo. Mas nas nossas traduções, ela é traduzida como Senhor, né? Todas letras maiúsculas, né? E assim nós sabemos que ali que se trata do nome pessoal de Deus. Nessa cidade, né, agora na Jerusalém do milênio, o Senhor Javé Samá, o Senhor está ali, vai ser o nome da cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome Jerusalém com os pecados do passado, porque a cidade de Jerusalém ela teve o povo ali, né, pecaram, sofreram muito, né? Então agora Deus está tentando desassociar, está fazendo essa desassociação do nome Jerusalém com os pecados do passado do povo. E agora essa cidade vai se chamar O Senhor está ali. Eu quero agradecer esse breve tempo que nós passamos juntos aí, né, meus irmãos, tiveram paciência de ouvir, de estar assistindo aí os nossos vídeos, né, que você pode se aprofundar mais na lição, né, para passar aí para os alunos, né, que os nossos vídeos, essa lição possa servir de alguma utilidade para você passar para os seus alunos. Eu quero agradecer a todos vocês e passar muito bem, que vocês possam ter aí um final de festa aí abençoado aí, um Feliz Natal a todos, né, que Deus possa vos abençoar, se confraternizando aí com seus familiares.
A paz do Senhor a todos.